como Caim casou? Quem foi a mulher dele? Aonde ele encontrou? Como que ele poderia ter tido um casamento e tido filhos se eles eram os únicos filhos de Eva e Adão? Já parou para pensar nisso? Se você já parou para pensar e tem dúvida, hoje você caiu no lugar certo. Fique comigo que hoje nós vamos esclarecer e tirar de uma vez por todas essa dúvida que você tem na sua cabeça. Você caiu no lugar certo. Fique comigo em nome de Jesus. Em Gênesis 4, verso 8, diz assim: disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. E estando eles no campo, levantou-se Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Nós vemos aqui a fúria, de Caim contra seu irmão Abel, ao fazer o convite para que seu irmão fosse ao campo com ele, e ele ali já tinha maquinado, ele era maquiavélico, ele já tinha planejado tudo, e para ele considerava o irmão dele, Abel, como um obstáculo, por causa da oferta que eles fizeram ao Senhor, porque Deus recebeu a de Abel e não a de Caim. Então Caim considerava Abel como uma ameaça, Mas isso é uma outra história, não vem ao caso aqui. A teoria que Deus teria criado outras pessoas além de Adão e Eva, há muitas teorias, A outra teoria é que Deus teria criado uma outra mulher só para Caim, porque como que Caim teria uma mulher, sendo que ambos os dois teriam nascido de Adão e Eva? O que nós devemos ressaltar aqui e guardar é que a gente vê aqui um curto espaço de tempo para que Caim pudesse ter casado neste período. Se ambos os dois foram o primeiro filho de Adão e Eva, como Caim saiu pelo mundo e encontrou uma mulher e casou? É aí aonde temos que parar e analisar a linha do tempo dessa situação. A linha do tempo nos revela que ambos os dois, quando foram oferecer a oferta e sacrifício ao Senhor, ambos os dois já eram adultos. Nesse período, aonde a gente consegue entender e analisar os fatos que já haviam se multiplicado uma população gerada de Adão e Eva. O povo já havia se multiplicado. Já existia um pequeno grupo de povos espalhado pela terra. Lembrando, eles ambos viviam 900, 800 anos, 830 anos. Eles viviam muito tempo. Por isso, em 100 anos dá para você, em um século, dá para nascer o seu filho, o seu neto, seu bisneto, seu tataraneto, e aí vai. Tenha uma noção grandiosa do tempo que poderia ter levado para que Caim saísse pelo mundo, encontrasse uma mulher e casasse lá na frente. Porque a terra, na ideia de alguns, ainda não havia sido povoada. Mas não é bem assim que entendemos. Em Gênesis capítulo 1 e o verso 28, a primeira coisa é que temos que guardar. Deus abençoou-lhe Adão e Eva e disse assim, sede fecundos e multiplicai-vos sobre a face da terra. Sede fecundos e multiplicai-vos, ou seja, outra coisa que nós devemos guardar também na genealogia, Deus não cita todas as pessoas que teriam nascido de Adão e Eva. Nem todos os nomes são citados, principalmente as mulheres, que eram consideradas uma classe naquela época inferior, não muito citada na Bíblia. Eles não eram muito citados na Bíblia, então eles eram considerados uma classe inferior. A mulher era desvalorizada. Jesus ele quebra esse tabu lá no poço de Jacó, quando ele encontra aquela samaritana ali, ele quebra todo aquele preconceito que havia entre os judeus e os samaritanos. Porém, também isso não vem ao caso aqui. O que nós estamos vendo aqui é que na genealogia não são citados todos os filhos que Adão e Eva tiveram no decorrer desse tempo, porque nós conseguimos enxergar que quando Caim e Abel
foram oferecer os seus sacrifícios, haviam se passado muitos anos. Lembrando que aquele povo naquela época vivia 930 anos, vivia 956 anos, como Matusalém e outras pessoas viviam quase 1000 anos de idade. E isso que nós temos que meditar e guardar. No entanto, hoje eu tiro a sua dúvida a respeito de Caim, de como ele encontrou uma mulher no caminho, casou-se em um curto período de tempo. Que na verdade que a Bíblia ela não dá essa ilustração na linha do tempo, mas sim, passaram-se muito tempo para que Caim pudesse encontrar uma mulher e casasse com ela. Provavelmente essa mulher seria uma mulher da genealogia, ou seja, teria sido geradas por pequenos povos que haviam espalhado pela terra, que seria da descendência direta de Adão e Eva. Porém, ele poderia ter encontrado uma prima, uma irmã, ou uma parentela, alguém da parentela. Esse mesmo povo queria a vingança de Abel. Esse mesmo povo ali espalhado queriam... O próprio Caim diz isso, né? Ele diz que se alguém o encontrasse, o mataria. E Deus colocou uma marca sobre Caim para que quem o encontrasse não o ferisse, mas que seria um fugitivo e vagabundo. Porém, essa marca foi colocada por Deus, que é um outro mistério. Essa marca é um outro mistério. Tem teorias de que seria essa marca, mas nada concluso, nada assim que a gente possa afirmar. Existem várias teorias de que a marca de Caim seria isso, seria aquilo, e eu já ouvi tantas besteiras a respeito da marca de Caim, porém a Bíblia não especifica bem esta marca, mas ele deixou uma marca para que quem o encontrasse não o ferisse, ok? Então a dúvida que você tinha a respeito de como Caim, que eu já veio muitas pessoas perguntar isso para mim, como Caim casou, sendo que eles foram os primeiros filhos de Eva e Adão. E como que ele poderia ter fugido depois de ter feito o que ele fez com o irmão dele, encontrado uma mulher em outro lugar e casado? Existe a linha do tempo. E não era um curto espaço de tempo não, irmãos. Passava-se muitos anos, passava-se muito tempo para que algo na Bíblia... Né? A Bíblia parece que quando você está lendo ali um capítulo, parece que você está lendo, parece que tudo ali aconteceu na mesma hora, mas na verdade existem espaços de tempo entre uma coisa e outra. A gente não tem esse mapeamento geográfico na cabeça, na linha do tempo, mas era mais ou menos assim que acontecia. Então muitas das coisas que acontecia na Bíblia levava tempo, levava muito tempo. Então não era só, porque nasceu agora e a oferta foi feita no outro dia. Não, passaram-se anos para eles fazerem aquela oferta. Eles eram grandes, eram adultos. Vai lá saber quanto tempo já tinha se passado. E quantos filhos de Adão e Eva já teriam gerado nesse período. É nisso que você tem que ficar esperto. Analisar a Bíblia com cuidado, devagarzinho e tirar todas as suas dúvidas. Que Deus vos abençoe e possa falar melhor ao vosso coração. Volte sempre, que aqui a gente tem sempre vídeo que eu tenho certeza que irá edificar você e fará bem para o seu coração, para que a sua alma seja curada em nome de Jesus. Amém.